bem, pessoal, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que está trabalhando em cooperação com o governo do estado. Na verdade, nós fazemos estudos e prestamos uma espécie de assessoria técnica a eles, no sentido de subsidiar a tomada de decisão e também ajudá-los na realização aí dos planos e ajudá-los aí para que o Estado consiga ter bastante subsídio na tomada de decisão. Muito bem, então, pessoal, tratando especificamente aqui do objeto da nossa apresentação, nós vamos apresentar o caso da Grande Florianópolis na parceria público-privada que nós estamos planejando na área de mobilidade. Muito bem, então, pessoal, eu não preciso nem falar dos problemas de mobilidade urbana que a nossa região apresenta, né? A cada eleição, a cada par de dias a gente abre o jornal, a gente liga a televisão e tem lá uma série de notícias, uma série de fatos, dados que são mostrados aí e que corroboram o que eu estou falando. Mas, de todo modo, aqui eu quero mostrar a vocês que a Grande Florianópolis é um conjunto de 9 municípios do desenho que nós fizemos e que abarca cerca de 1 milhão de pessoas. Tá? Dessas 1 milhão de pessoas, há cerca de 150 mil que fazem viagens de transporte coletivo todos os dias na Grande Florianópolis, aliás, excetuando a capital. Tá? Se nós considerarmos a capital sozinha, são outras 220 mil pessoas, o que dá aí cerca de 300, quase 400 mil pessoas viajando todos os dias em uma direção ou na outra. Então, aqui vem alguns dados, pessoal, que são dados sintomáticos, tá? Que eu quero só para iniciar nossa apresentação. Percebam que aqui em Florianópolis o tempo de viagem em transporte individual ele é 46% mais rápido do que em transporte coletivo. Tá? Isso é um dado bastante interessante. Segundo, talvez até como consequência dessa informação que eu dei anteriormente, 60% dos deslocamentos, então, na nossa região, se dão por modais individuais. Basicamente, moto e carro, né? Então, percebam, pessoal, como tudo isso nos leva a uma informação que o Waze deu aí, recentemente, dizendo que a gente, aqui em Florianópolis e São José, estamos entre as piores cidades do mundo em satisfação dos motoristas, né? O que não é muito difícil de se entender por quê. Muito bem, associado a isso, pessoal, nós temos uma situação, né, em que, novamente, excetuando a capital do estado, as cidades aqui na região da Grande Florianópolis trabalham sem contrato. Né? O que alguém que faz uma análise pura e simples do direito, né, vai dizer que uma situação está em ilegalidade. Né? No entanto, uma análise da situação, na sua complexidade, vai entender do porquê disso. Mas o fato é o seguinte, nós temos empresas operando sem contrato, uma situação que precisa ser resolvida na maior brevidade. Então, outra coisa que nós podemos constatar no nosso diagnóstico, o sistema atual de transporte público, ou seja, os ônibus que tem rodando por aí, na Grande Florianópolis, eles apresentam uma série de situações onde há redundância e onde há falta de racionalidade. Tá? O que isso acarreta? Acarreta em problemas, às vezes, para a população e especialmente para os concessionários. Pessoal, o concessionário ele precisa de eficiência. E se nós temos um sistema redundante, a gente complica a situação para o concessionário também. Então, melhorando a racionalidade, racionalizando o sistema, nós temos condições também de contribuir para uma melhoria do serviço para a população, mas também de uma melhoria para o concessionário. Muito bem. Para tentar resolver esse problema, chega-se à conclusão que é necessário redesenhar o sistema de transporte público na Grande Florianópolis. E para isso o governo do estado toma 2 importantes decisões, que são a criação da região metropolitana da Grande Florianópolis, com o respectivo Conselho de Desenvolvimento da Grande Florianópolis e do órgão executivo, que é a Superintendência, que é um órgão que vai, então, executar políticas de integração, como estamos prevendo para a situação da mobilidade urbana. Muito bem, então as políticas públicas do governo do estado se dividem basicamente em 3 coisas. A primeira delas foi a realização de um estudo, talvez o estudo mais completo, e um estudo que eu considero bastante sério, tá, para entender qual é
o real problema da mobilidade urbana da nossa região. E esse estudo foi feito, foi finalizado, e foi bastante criticado também, levou tempo para ser feito, custou caro, mas eu considero um instrumento importantíssimo, porque ele está ajudando o governo do Estado a tomar decisões, e também não só o governo do Estado, mas as prefeituras a tomarem decisões com base nas informações que foram levantadas. Então, é um documento importante, porque ele está subsidiando várias políticas públicas. Segundo, criou-se aí uma série de marcos legais, que vão poder agora servir de base para ações governamentais futuras. E, por último, pessoal, mas não menos importante, o governo do Estado está organizando uma licitação, né, e um processo de contratação, que são uma referente a quem vai operar este sistema metropolitano integrado de transporte público e quem vai operar essa PPP para a área de infraestrutura. Vejam bem, estou falando em duas coisas diferentes, pessoal. Uma é uma concessão administrativa para a operação do sistema de transporte coletivo. E uma outra que é uma PPP para a infraestrutura, que eu vou detalhar em seguida. Que, aliás, é o objeto dessa apresentação. Pessoal, uma das importantes revelações ou descobertas do Plamus é que o sistema BRT é o mais adequado para resolver grande parte dos problemas de mobilidade urbana da nossa região. Tá? Então, o Plamus ele diz que o BRT tem o melhor custo-benefício. E ele faz essa análise comparando o BRT com outros modais. Monorail, né, o monotrilho, com o metrô. Né? Muita gente pergunta por que a gente não bota um metrô em Florianópolis? Né? Pessoal, é só ler o Plamus que vocês vão entender por quê. Compara com o transporte marítimo, que muita gente acha que é a cura para todos os males, né? Então, ele faz essa comparação e faz mais uma comparação, pessoal. Ele compara o BRT combinado com outros modais, com ele isoladamente. Conclusão final, para resumir a história, para poupá-los dessa leitura do Plamus, né? O BRT isolado é a melhor alternativa em termos de custo-benefício. Muito bem, os critérios usados na escolha do BRT. Pessoal, ele apresenta menores investimentos para a implantação, ele apresenta um impacto ambiental menor, ele apresenta um tempo de viagem bastante interessante, tá? Ele apresenta custos operacionais mais baixos e ele também apresenta um custo relacionado com acidentes também bastante interessante. Então, todos esses critérios foram aqueles que permitiram o Plamus chegar a essa decisão. Muito bem, então, tratando agora especificamente dessa PPP, que eu me referia, que é a PPP da infraestrutura necessária para colocar esse BRT em funcionamento. Tá? Aliás, BRT é chamado de metronização do ônibus. Né? Você transforma o ônibus numa espécie de um metrô, na medida em que você segrega ele do trânsito e coloca ele para funcionar num sistema semelhante a um metrô, só que na superfície. Então, pessoal, o grande objetivo dessa nossa PPP vai ser esse: implantar, operar, conservar e manter a infraestrutura do sistema BRT. Deseja-se contratar uma empresa, né, se essa intenção do governo for para frente, com esse objetivo. A PPP, né, seguindo ali nas definições que o nosso amigo doutor advogado Fernando Roça apresentou aqui, é uma PPP do tipo administrativa, porque não será feita a cobrança do usuário do transporte público, ou seja, o governo do Estado fará o pagamento dessa empresa. Antes que me perguntem, por que vocês não fizeram um processo licitatório único, com uma contratação única de empresa para operar a operação do transporte coletivo? Porque houve essa segregação entre infraestrutura e operação, né? Justamente para permitir a especialização das duas áreas. Não necessariamente quem é bom operador vai ser um bom cara gestor de infraestrutura, e vice-versa. Então, aqui, alguns detalhes.
se prevê um contrato de 25 anos. Tá? Como eu digo para vocês, essa contratação dessa parceria público-privada, ela ainda não está escrita em pedra. Tá? Ou seja, nós estamos finalizando a discussão dos detalhes aí dessa contratação. Então, pensa-se atualmente numa contratação de 25 anos, mas podemos avançar um pouquinho mais, dependendo de como fecharem as contas que nós estamos fazendo. Tá? A TIR desse investimento, a taxa interna de retorno, é de 9,3%. Por que esse número? Porque é o padrão DENIT, e esse padrão DENIT vem do quê? 3% sobre um determinado título federal, que é o NTNN. Tá? Essa é um pouco mais de informações sobre o projeto. Ele tem cerca de 1,1 bilhão de investimentos, 57,5 quilômetros de extensão, né, para investimentos, 36 estações e 5 terminais. Pessoal, percebam que tem um asterisco ali. Esse foi um dado que nós fizemos em janeiro. Percebam que nós estamos quase entrando em dezembro. Na nossa última reunião, pessoal, nós tomamos a seguinte decisão. Estamos achando que vai ser difícil fazer isso aqui até o final do ano que vem. Logo, estamos tomando a decisão de reduzir o escopo dessa PPP em mais ou menos 50% para garantir que a gente consiga executá-la, contratá-la até o final ou até meados do ano que vem. Né? Muito bem, em que consiste, então, essa PPP? Né? Construção de corredores exclusivos, vias de acesso a esses corredores exclusivos, estações e terminais para o BRT. Tá, pessoal? Deixa claro, não é para o ônibus do consórcio Fênix que está rodando aqui na frente. Não, é para o sistema de BRT. Segundo, por onde houver essas remodelações, haverá ciclovias e haverá também bicicletários nos terminais para que a gente possa usar o modal das bicicletas, aí, né? O modal não motorizado. Então, essa outra coisa importante é que há uma série de contratos em andamento, que vão confrontar com o contrato da nossa PPP. Então, é vital, pessoal, que a gente consiga fazer essa harmonização para evitar que a gente comece a atrapalhar outras obras que já estão correndo. E, claro, o objetivo de tudo isso é melhorar a prestação do serviço público. Dentro desse contrato, pessoal, está previsto esse ITS, tá? Que é um grande centro de operação, com LED, mais ou menos no que existe hoje na Polícia Militar e em vários outros lugares. Então, é um grande central onde vai se poder fazer todo o controle do BRT, inclusive a parte de bilhetagem, e vai-se, inclusive, fazer uma interação com o Corpo de Bombeiros, com polícia, para que, no momento em que surja alguma necessidade, no momento que surja alguma ocorrência, se possa fazer o atendimento o mais rápido possível. Eu estive visitando o COO de Bogotá, no sistema de BRT deles, que chama-se Transmilênio, e é impressionante, pessoal, muito, muito ágil, a polícia já trabalha lá dentro. Então, assim, a velocidade com que eles trabalham, no caso de uma ocorrência, é bastante impressionante, né? Positivamente impressionante. Outra coisa importante, o concessionário, ele vai também oferecer outras conveniências para o usuário, inclusive, ele vai poder usar receitas acessórias, por exemplo, que o Fernando já comentava na apresentação dele, como, por exemplo, a exploração de negócios que podem surgir dentro dos terminais e estações. Então, agora vamos partir para uma coisa um pouquinho mais objetiva, que é olhar como é que esse projeto está desenhado. Tá? Pessoal, para começar, a gente precisa de 2 grandes terminais, um em Biguaçu e outro em Palhoça. Tá? E aí precisamos fazer uma alteração na infraestrutura da BR-101 entre esses 2 terminais. E, basicamente, pessoal, a situação que a gente tem hoje é essa que vocês conhecem bem. Muito bem? O que se pretende fazer isso aqui, pessoal?
as faixas centrais da BR-101, entre Piguaçu e Palhoça, serão transformadas em faixas de BRT e haverá uma substituição do pavimento desse asfalto mole para um pavimento de concreto resistente para os ônibus. Esse é um desenho, tá, de como será. Podem ver que tem calçadas dos dois lados, o ônibus passando no meio dos carros. Essa é a situação atual ali na frente do Correio, no bairro de Barreiros, e esse aqui é um desenho que nós temos de como pretendemos que fique. Aqui é uma outra foto da mesma região, né? É uma proposta, vocês podem ver, mais humanizada também, né? Muito bem, aí temos o segundo trecho. O segundo trecho, né, é o trecho da BR-282, mais conhecida como Via Expressa, entre BR-101 e Ticém. Então, só aquele trechinho curto e crítico da Grande Florianópolis. Então, a situação atual, vocês conhecem, né? O que se pretende é exatamente a mesma coisa. Implantar uma pista no meio para o BRT e a troca do pavimento para o pavimento mais resistente. É o mesmo desenho que nós usamos na BR-101. E aqui nós vamos pegar uma foto ali da região da Josué de Bernardi, ali perto do Big, por ali, né? Essa situação atual. Isso é como nós pretendemos que fique. Muito bem. Quando eu comentei com vocês que nós fizemos um corte onde nós decidimos reduzir o projeto pela metade, nós excluímos duas coisas importantes que não vamos ter condições de fazer até o final do ano que vem, mas são perspectivas que se abrem para o futuro. E o que estão nessas perspectivas futuras? Duas coisas importantes. O anel viário central. Aí sim, pessoal, os ônibus que passam por aqui seriam afetados, assim como Mauro Ramos, e esse anel viário central seria o que a gente chama de uma volta ao morro, né? E também a SC 401. Então, outras coisas importantes de comentar é que as vias de acesso às vias principais do BRT, elas vão ser requalificadas e redimensionadas, ou seja, a empresa que entrar nessa PPP, ela vai ter essa responsabilidade, bem como passagens subterrâneas, garantindo o conforto dos passageiros e não interrompendo, garantindo a fluidez do trânsito. Então, outro detalhe importante, essa última flechinha que tem ali. Essas obras, pessoal, necessárias, principalmente em BR-101 e BR-282, são obras que vão ser feitas de forma coordenada com o DENIT. Tá? O DENIT já tem verbas orçadas para isso, ele tem plano de trabalho, já existe uma intenção bastante concreta no sentido de realizar essas transformações. Então, a empresa só precisa coordenar isso com o DENIT, o que será feito de forma conjunta com o governo do Estado de Santa Catarina. Esse mapa aqui, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Opa, estou na frente da... Esse trecho... Aquele trecho que vai de Palhoça a Biguaçu e até o terminal Ticém, aquele T, pessoal, que está formado ali, é o que a gente quer utilizar agora, nesse primeiro momento, na PPP. Certo? Aquele outro trecho vermelho ali ficaria para um momento futuro, porque a gente acredita que ali nós já conseguiríamos promover uma grande transformação. Ao interligar ao racionalizar o transporte naquela região e ao integrá-lo com a rede do consórcio Fênix, que existe hoje em Florianópolis, a gente já conseguiria aí criar uma economia, criar uma racionalização muito grande para o transporte público da região. Para encerrar, aqui só algumas considerações finais, né? O que é importante lembrar aqui é que para que isso aconteça, para que isso se transforme numa realidade, é importante que haja uma maior integração dos municípios da Grande Florianópolis, tá? O que parece algo muito simples, mas na verdade é algo bastante complicado, né, Jorge? Você conhece bem a realidade dos municípios aí, sabe do que eu estou falando. Então, isso é uma coisa importante e
Por incrível que pareça, tem que haver também uma maior integração entre os órgãos governamentais, sejam eles municipais, estaduais e mesmo dentro do governo estadual. Às vezes, o que parece que é algo harmônico e que tudo acontece com muita fluidez, facilidade, às vezes acaba não sendo bem assim. Então, ainda é importante que haja uma maior integração dentro do próprio governo estadual e entre órgãos de diferentes níveis da federação. Outra coisa importante é que precisamos prever a integração desse BRT com outros modais, sejam eles modais não motorizados, o marítimo, né, que tanta gente fala, e que um dia vai se tornar uma realidade nessa cidade, né? Então, precisamos pensar também em outras possibilidades de integração que surgem. Aqui eu coloquei algumas vantagens que a gente costuma falar nas nossas reuniões sobre PPP. Tá? Uma delas são os ganhos de escopo. Na medida que você se especializa numa coisa, isso gera conhecimento, isso gera eficiência, isso gera produtividade. E a gente acredita que essa é uma das razões do sucesso de muitas PPPs. Há uma transferência de conhecimento, o governo sempre aprende com o concessionário, aprende com o modo dele operar, e isso é algo que a gente não deve ser desconsiderado. A questão da remuneração variável ajuda no fluxo de caixa do governo, impõe-se critérios, impõe-se padrões de desempenho que, se bem fiscalizados, fazem com que o concessionário, aliás, a empresa contratada para PPP consiga desempenhar melhor sua atividade. E a PPP também, pessoal, uma coisa que pouco se comenta, ela permite elasticidade na programação financeira do governo. Na medida que você não faz grandes desembolsos, você vai fazendo desembolso ao longo dos 25, 30 anos de contrato, você permite que o governo consiga utilizar melhor os recursos ao longo desse prazo. E por último, como já foi falado na apresentação do Fernando, e eu reitero, a questão da segurança jurídica, o fundo garantidor é algo que, para o investidor, é algo que dá muita segurança a ele no momento que se pensa em investir, se pensa em botar mais dinheiro ou fazer algo mais. Então, tudo isso, pessoal, o grande objetivo que se pretende com isso é realmente melhorar, aprimorar o sistema de mobilidade de Florianópolis, ter um sistema mais integrado, um sistema economicamente eficiente e que beneficie a população e evite viagens desnecessárias ou gente trancada no trânsito por aí, enquanto que ônibus cheios, trancados por aí, enquanto pessoas passam de carro, né, vazio, às vezes, só com uma pessoa dirigindo, com muito mais rapidez do que um ônibus lotado. Então, são essas minhas considerações. Antes de finalizar, quero pedir desculpas pela falta de uso de termos jurídicos, não sou advogado, mas quero apresentar o advogado Guilherme Andriani, que está lá no final, advogado aqui da OAB de Santa Catarina, que nos assessora nesse trabalho aqui, a nós e ao governo do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção.